CNPEM desenvolve papel que pode substituir o plástico. Vereadores aprovam a doação de área municipal para a construção do Hospital Metropolitano e a atualização da planta genérica de valores. Câmara realiza audiência pública para debater os casos de violência contra profissionais da enfermagem. Na ponta do lápis de hoje, vamos te dar dicas de como usar o 13º salário para começar 2026 no azul. Olá, boa tarde. Semana começando, segunda-feira, 24 de novembro de 2025, pós-feriado prolongado para muitos. Inicia agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia, mais 11 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e vamos conversar. Participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto, 978293776. Ou você tem a opção de mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, apontando a câmera do seu celular para o QR Code. A gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque pesquisadores e cientistas desenvolveram um papel biodegradável que pode substituir o plástico. Olha só. Cerca de 8 milhões de toneladas de resíduos plásticos escapam para os oceanos. Pensando nisso, cientistas do Laboratório Nacional de Nanotecnologia do CNPEM, em parceria com a Unicamp e a UFABC, desenvolveram um papel biodegradável de origem vegetal que reúne alta resistência, barreira contra líquidos, oxigênio e ação antibacteriana. O objetivo foi, então, propor um substituto para plástico, né? E quando a gente pensa em substituir plástico, né, o primeiro material que vem na cabeça é o papel. Só que o papel, diferente do plástico, ele é um material que é bastante poroso e ele, então, por ele passa água, oxigênio, gordura. Então, ele tem propriedades que não são equivalentes às dos plásticos, né? Então, nessa pesquisa, a gente desenvolveu um recobrimento para o papel que melhorou bastante as propriedades de barreira do papel. Junto com a CNPEM, teve outros pesquisadores, outras instituições que colaboraram com esse estudo? Sim, tem pesquisadores que também trabalham na Unicamp e na Federal do ABC. Nesse trabalho estavam envolvidos químicos, engenheiros químicos e biólogos, né? Então, é um trabalho assim que a gente diz multidisciplinar. Então, a parte química, mais desenvolvimento do recobrimento, a parte de engenharia mais preocupada com o processo de deposição desse recobrimento no papel, ver métodos de deposição que depois a gente pudesse escalonar, tá? E também a parte dos biólogos foi super importante para caracterizar a ação antimicrobiana do papel. O processo consiste no uso de produtos derivados do bagaço da cana-de-açúcar e do látex natural. A gente utilizou biopolímeros, tá? Que são polímeros que são encontrados na natureza. Primeiro a gente utilizou nanocelulose de bagaço de cana-de-açúcar, então a matéria-prima é o bagaço de cana-de-açúcar, material fibroso, e a gente transformou essas fibras de bagaço em nanofibras, então fibras muito fininhas, tá? E a gente utilizou também o látex de borracha natural, que forma um filme que é hidrofóbico. Então, combinando esses dois materiais, a gente conseguiu modular a quantidade deles, a forma de deposição, para ter barreira boa para oxigênio, para água e para gordura. Essa nanocelulose que foi extraída do bagaço de cana-de-açúcar, a gente fez uma modificação química na superfície dessas nanofibras para que ela tivesse também essa funcionalidade. Então, a gente pode produzir uma embalagem que também consegue ter essa ação antimicrobiana. O diferencial é que o novo papel se mantém reciclável, podendo retornar à cadeia produtiva sem comprometer suas propriedades.
Geralmente, um dos grandes gargalos, quando faz um recobrimento no papel para melhorar a propriedade de barreira, é impedir que esse papel depois seja reciclado, né? Então, às vezes, alguns recobrimentos são colocados, ele não deixa o papel voltar para a cadeia produtiva. E nesse caso aqui, o coating que foi feito sobre o papel, ele permite com que a gente consiga depois reciclar o papel e sem perder propriedades mecânicas desse substrato. Vamos falar sobre emprego agora, é sempre bom, né? Semana começando, segunda-feira, para você que está desempregado, disponível para o mercado de trabalho ou para você que quer mudar de área, preste atenção, porque no Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas tem mais de 500 vagas disponíveis hoje. Confira algumas delas. Há vagas para açougueiro, agente de fiscalização ambiental. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Ajudante de obras, assistente de mídias sociais, atendente balconista, atendente de lanchonete, auxiliar de manutenção predial. Esta vaga é específica para pessoas com deficiência. Auxiliar de pessoal, auxiliar mecânico de refrigeração, colorista, cozinheiro em geral, gerente, jardineiro, montador de andaimes, recepcionista, torneiro mecânico e triador de material reciclável. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio pelo site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde, na Rua Armando Frederico Renganeschi, número 61, no Jardim Cristina, dentro do Horto Shopping, no segundo andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. Meio-dia mais 18 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta segunda-feira. Notícias sobre saúde, hein? Prefeitura de Campinas enviou nesta manhã que está reforçando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, do zika vírus e do chikungunya. Então, atenção, você que é morador aí da região leste, ó, Vila Lafayette Álvaro, Parque Brasília, Jardim Conceição, Vila Madalena, Vila 31 de Março, preste muita atenção, receba aí os profissionais da saúde que estão fazendo um trabalho muito importante, eliminando os criadouros. Você da região noroeste, Parque Floresta, Conjunto Residencial Parque São Bento, também precisa ficar em atenção aí na sua residência. Na região norte, para os moradores do Jardim Rosália, Conjunto Habitacional Vila Régio, Núcleo Habitacional Boa Vista, Parque Residencial Shalom e o Vila Lunardi. Na região sudoeste, fica alerta para os moradores do Jardim Santo Antônio, Vila Todescan e Jardim Uruguai. Na região sul aqui de Campinas, é o Jardim Nova Europa, Loteamento Telespe, Jardim Itatinga e Jardim Maria Rosa. E no suleste, Parque Jambeiro, Jardim Samambaia, Jardim Esmeraldina e Jardim Tamoio. Então é muito importante você que está nos acompanhando prestar atenção aí na sua residência, conversar com o vizinho, grupo de WhatsApp, olhar se não tem água parada em vaso de planta, em pneu, vaso sanitário que não está sendo utilizado, deixar a tampa para baixo. Então é um trabalho de todos para nós eliminarmos os criadouros aí do mosquito Aedes aegypti, até porque é uma época de chuva, tem acúmulo de água em muitos terrenos, em muitas residências, então é um trabalho de todos.
Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, agora com as notícias do Legislativo, porque na quarta-feira passada, a reunião ordinária de número 72, foi aberta a instauração de uma comissão processante para apurar quebra de decoro parlamentar por parte do vereador Otto Alejandro. E também nós tivemos as discussões e votações dos projetos de lei. A Mirna Abreu acompanhou tudo e traz agora as informações. Então, boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você que nos assiste. Os vereadores aprovaram por 29 votos na 72ª reunião ordinária a instauração de uma comissão processante para apurar a quebra de decoro parlamentar por parte do vereador Otto Alejandro após um pedido feito por Adriano Vieira Novo. Ele, após uma denúncia contra o parlamentar de violência contra a mulher e também de ter danificado o vidro traseiro de um ônibus de viagem, o que foi negado por Otto na última semana. De acordo com o sorteio feito aqui mesmo durante a reunião, a comissão terá como presidente a vereadora Fernanda Souto, como relator Eduardo Magoga e como integrante o vereador Guilherme Teixeira. Segundo a legislação, a presidente vai iniciar os trabalhos notificando o denunciado para apresentar no prazo de 10 dias a defesa por escrito. Depois ainda vai opinar pelo prosseguimento e designar início dos trabalhos, que também deverá passar ainda por uma votação em plenário. Caso essa denúncia tenha prosseguimento, os trabalhos da CP terão aí até 90 dias para conclusão. E além desse pedido que foi analisado, nós tivemos também a aprovação por definitivo da doação de uma área municipal aqui de Campinas, próximo ao Hospital Mário Gatti, para a construção por parte do Estado do Hospital Metropolitano de Campinas. E nós tivemos, inclusive, a justificativa por parte do vereador Dr. Ianco, que falou da importância desse projeto ser aprovado no Legislativo. É um hospital com mais de 400 leitos, que vai ajudar a diminuir as filas de procedimentos cirúrgicos, de atendimentos, enfim, de várias, hoje, situações que acometem sobremaneira a população aqui em Campinas. É sempre importante que a gente ressalte que Campinas atende mais ou menos 20% de pacientes que são de cidades vizinhas. E hoje a gente não tem esse suporte, né, dentro da nossa rede hospitalar que atende o SUS, né, os pacientes que não são atendidos por convênio. A gente hoje tem uma demanda muito aumentada, um gargalo imenso, onde a gente nota hoje nos hospitais, acho que foi matéria dos jornais, né, correntes aqui de Campinas e dos jornais de televisão, de que o Hospital Mário Gatti, o Hospital Ouro Verde estavam com uma fila de cirurgias, procedimentos muito longa, com mais de um ano de espera. Então, realmente, esse Hospital Metropolitano trará grande evolução para nós aqui no sistema de saúde do nosso município e, reforço, toda a região. Também tivemos um outro projeto de autoria do prefeito que foi aprovado de forma definitiva. É o que trata da atualização da planta genérica de valores, ela que determina aí os valores para o IPTU. O líder de governo na Câmara, vereador Paulo Haddad, detalhou a proposta. Isso se faz necessário até por uma obrigação da lei federal e também de uma adequação da nossa lei orgânica do município. A nossa planta genérica de valores, onde se baseia, né, o cálculo do IPTU, ela foi atualizada em 2017. Então nós já temos aí 8 anos que nós não temos a atualização. A atualização ou o reajuste, para quem está nos escutando hoje, é zero para o IPTU, ou seja, só será aumentado aquilo que a inflação permitir. Então, o valor da UFIC no município de Campinas é que determinou o reajuste de acordo com a inflação do período. Mas muitas moradias, muitos empreendimentos, lá atrás eles ficaram defasados e num dado momento, 14 anos que ficou defasado, houve por bem, até por imposição do Ministério Público, Tribunal de Contas, que fizesse a atualização. E quando dá atualização, algumas moradias
tiveram isenção, outras tiveram redução e outras tiveram um reajuste de 20%, 30%, 10% até 40%. Gabriel, os 2 projetos que foram aprovados no mérito, ou seja, de forma definitiva, agora seguem para a sanção do prefeito. Os detalhes completos de todos os projetos que estavam na pauta está no site campinas.sp.leg.br e, claro, a íntegra da reunião ordinária pode ser conferida no youtube.com/TV Câmara Campinas. É com você aí no estúdio. Muito obrigado, Mirna Abreu, pelas informações. Lembrando que, como hoje é segunda-feira, é dia de nova reunião ordinária, a de número 73. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 7 projetos que estão na pauta, entre eles o orçamento do município de Campinas para o ano de 2026. Para você ficar muito bem informado, conferir todos os projetos que serão discutidos e votados, é só entrar no site da Câmara, campinas.sp.leg.br. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque em audiência pública com o Conselho Regional foi debatido o enfrentamento à violência contra profissionais da enfermagem. A Câmara Municipal de Campinas realizou uma audiência pública para discutir o aumento dos casos de violência física, psicológica e moral sofridos por profissionais da enfermagem no exercício das atividades. A gente está numa situação muito alarmante, né, de violência praticada contra profissionais da enfermagem. Mais de 80% dos profissionais relataram em pesquisa realizada pelo COREM, pelo Conselho Regional de Enfermagem, que já receberam algum tipo de violência física, moral, psicológica nesses últimos 3 anos. Então, é algo que não pode acontecer, isso fere a dignidade da pessoa que está trabalhando ali e que precisa ter calma, tranquilidade para atender bem as pessoas. Essa audiência pública teve basicamente esse ponto de destaque, de diálogo. Nós protocolamos hoje, né, um projeto de lei que visa criar um protocolo de defesa desses profissionais aqui na cidade de Campinas, possa ser utilizado em todas as unidades de saúde, as UPAs, hospitais, enfim, públicos e privados, né, para que a gente possa resguardar os direitos e que esses profissionais possam trabalhar com tranquilidade, com dignidade. Representantes do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, o COREM, do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Campinas, do Sinsaúde e dos diretórios acadêmicos de universidades de Campinas participaram da audiência pública. É hora de avançarmos para as ações concretas. É hora de construirmos legislações municipais que protejam a enfermagem e a saúde. É hora de implementarmos medidas efetivas de segurança como os protocolos obrigatórios de proteção nas unidades de saúde, ações intersetoriais entre saúde, segurança pública e assistência social e campanhas educativas permanentes nos locais e de apoio às vítimas, como essa que o COREM tem atuado fortemente. De acordo com o parlamentar, o objetivo da audiência é debater causas, consequências e soluções para o enfrentamento à violência, buscando propor políticas públicas que garantam condições seguras de trabalho e valorização da categoria. Ele reforça também que denunciar é fundamental. Ainda nós temos, né, as ouvidorias dos próprios hospitais, os próprios sindicatos, mas nós entendemos que precisamos ter algo mais desenvolvido, algo previsto em legislação específica que possa resguardar esses profissionais que tanto ajudam toda a população da cidade e do Brasil. O vereador Herbert Ganem protocola projeto de lei para obrigar a instalação de câmeras nas salas de aula para reforçar a segurança de alunos e professores. O projeto de lei do vereador Herbert Ganem propõe a instalação de câmeras de videomonitoramento em todas as salas de aula das escolas públicas e privadas do município de Campinas. É um projeto que a gente apresentou agora, que significa mais segurança nas escolas, né? A gente tem que se preocupar com a segurança nas escolas. Casos aí que não aconteciam antes, hoje acontece, pessoas invadem a escola, cometem alguma coisa contra os alunos que estão lá. Então, essas câmeras
é para manter mais segurança, os pais poderão ter acesso a essas câmeras por um aplicativo. Na câmera não sai som também, o que acontece na sala de aula, mas eles conseguem ver de perto, a polícia também consegue monitorar o que está acontecendo na escola ali, o que é muito importante para a segurança dos nossos filhos que ficam na escola. O acesso será restrito à direção da escola, aos pais ou responsáveis mediante justificativa e às autoridades mediante solicitação formal. O pai tem que solicitar no aplicativo, é algo que a gente ainda vai colocar no projeto de lei, especificar bem, né? Essa é uma ideia geral que a gente quer apresentar e tramitando aqui na casa a gente vai lá colocar as emendas, o que pode e o que não pode. Mas a ideia principal é que o pai tenha acesso ao que está acontecendo na sala de aula. Então, se o seu filho dele está bagunçando ou não, se alguém está fazendo bullying também com ele. Para os professores também, tem professor que é agredido por aluno, depois não consegue provar o que aconteceu. E vice-versa, também os alunos também têm essa proteção. Algumas escolas estaduais já têm câmeras nas escolas, só que fica lá na direção. Quando solicitado, a professora ou o pai pode ter acesso às imagens que foram gravadas, mas a gente quer que seja em tempo real. Para o parlamentar, este projeto vem para fortalecer a segurança de todos que estão e frequentam as salas de aula. Isso, os pais, mães, eles pensam no filho primeiro, né? Então, o que o pai e a mãe gostam é quando o filho está junto dele. Quando não está e quando está longe, fica aquela preocupação, né? Tem filho que demora para chegar em casa, os pais já ficam preocupados. Então, é mais segurança para a família, para o aluno e para o professor. Comissão de Relações Internacionais aqui da Câmara debate o lado obscuro da inteligência artificial e as implicações para o Brasil. A Comissão Permanente de Relações Internacionais da Câmara Municipal realizou a 9ª reunião ordinária do ano no plenário José Maria Matozinho. A presidente do colegiado, a vereadora Paula Miguel, pautou como tema o lado obscuro da inteligência artificial e as implicações para o Brasil. Eu achei que foi muito importante, né? As Big Techs é uma coisa que todo mundo fala, né? A gente tem discutido inclusive sobre a regulamentação da inteligência artificial no Brasil e muitas vezes é um cenário em que a gente não sabe com profundidade, né? Nem como os dados são armazenados, criados, manipulados, como a inteligência artificial funciona, que foi a explicação que a gente teve aqui de forma mais profunda e principalmente como que a gente chega no momento atual, né? Então a gente teve o professor Jonas que trouxe um pouco da história, que trouxe os conceitos do porquê que atualmente a gente não tem nenhuma Big Tech brasileira, por exemplo, mas mesmo assim a gente trabalha com um processo de extração, né, esse capitalismo de extração de dados, né, e a professora Sandra trouxe de como a inteligência artificial é justamente a manipulação desses dados, né, mas de uma forma que ela entra numa caixa preta e a gente não sabe o que sai. O vereador Luiz Iabico também fez parte da mesa. Além dele, da presidente da comissão, participaram do evento Jonas Rafael dos Santos, que é doutor em História pela Unesp, e Sandra Ávila, doutora em Ciência da Computação pela Unicamp. Precisamos, né, fazer parte da discussão, e essa discussão muitas vezes não é chegar, não conseguir, às vezes porque não é uma questão de só querer, né, de chegar até lá, mas de trazer isso, né, então, para as discussões, para dentro do bairro, para trazer dentro das escolas, para trazer dentro, né, da própria universidade. Então, eu lecionando a disciplina de inteligência, né, artificial relacionada, estava discutindo, né, uma das aulas a gente estava discutindo, por exemplo, sobre a PL, né, então, que vai ser impactamente. Então, quem é que a gente pode chamar para poder fazer parte, né, disso? E a outra coisa e aí eu vou pegar o outro ponto aqui, né, que falou bem assim, né, eu sou uma pessoa bem leiga no assunto, coraçãozinho, né, aqui nessa história, tá? Mas está aqui, né, então, tá aqui, está perguntando, né, possivelmente essa conversa vai chegar, né, em outros lugares. A gente não precisa entender tudo e nem tem como entender tudo para fazer parte dessa discussão, não é sobre isso, né? Então a questão é misturar pessoas porque aquilo já está impactando. A parlamentar reforça que o desperdício de água também esteve entre os assuntos debatidos na reunião. Exatamente, quando a gente pensa nos data centers, né, que são os espaços de armazenamento, essa nuvem, né, ela é física também. Então a professora Sandra trouxe que só a Google no ano passado, em 2024, gastou 24 milhões de água
limpa, potável, que as pessoas poderiam estar utilizando. Sem, né, nenhum controle de reutilização de água, né, nenhuma possibilidade da gente poder ali utilizar para outras coisas. Então era uma água potável que uma pessoa poderia ter bebido e quem consumiu foi uma máquina, um data center. E a gente está tendo a construção, né, atualmente de um data center no Ceará que vai fazer a mesma coisa. E a população não tem acesso ao saneamento básico e o data center vai consumir mais energia do que a própria cidade que ele está sendo inserido. Campinas tem 3 pontos fixos de coleta de sangue. O Hemocentro da Unicamp, o posto do Hospital Mário Gatti, o Hemocentro da PUC Campinas. Diante desta realidade, o vereador Ailton da Farmácia quer instituir o projeto de lei Doe Sangue Aqui. Entenda a proposta. O vereador Ailton da Farmácia propõe projeto de lei que visa aumentar os pontos de doações de sangue pela cidade de Campinas, para que aumente também o número de doadores. Hoje em Campinas nós temos muita dificuldade hoje na coleta de sangue, não na coleta, no doador de sangue no nosso município de Campinas. Nós temos 6 lugares de coleta, e o maior é o Hemocentro da Unicamp. Ele teve uma queda de 58% na queda de coleta de sangue, de doadores, né? Dia 25 agora de novembro é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Então, veio no gabinete essa ideia do vereador de instituir a semana de doação de sangue no município de Campinas. E fazer também com que o município também faça convênios com laboratórios particulares de coleta de sangue, para que nossa cidade venha ter mais pontos de coleta de sangue no nosso município. Porque hoje ela só conta com 3 locais de coleta de sangue. Sendo assim, nós abriríamos mais lugares, as pessoas teriam mais opções de estar indo no laboratório particular e doando esse sangue para as pessoas que precisam aqui no nosso município de Campinas. Segundo o parlamentar, a ideia é que seja um programa de conscientização com ações direcionadas ao público. Sim, é uma semana de ações, como eu disse, uma semana nós vamos divulgar isso também, como eu disse, contar que o executivo também trabalha essa questão, que faça convênios com vários laboratórios particulares na nossa cidade. Ao todo, né, e como nós temos distritos, também seriam de um modo geral, para facilitar que a pessoa tenha mais acessos à doação de sangue no nosso município. Com isso, tenho certeza que nós vamos ter mais doadores de sangue, até pela facilidade, e hoje a gente conta, como eu disse, 3 locais de coleta de sangue. E isso tem caído demais a porcentagem de doadores de sangue na nossa cidade. Esse projeto de lei aí que eu estou fazendo, ele abre um leque para que a prefeitura, o executivo, possa estar colocando mais locais de coleta de sangue para o benefício das nossas pessoas, nosso município aqui, Campinas, que está muito baixo o nosso estoque de sangue no município de Campinas. E região também, serviria até para a própria região, como a Hemocentro é um local que doa sangue não só para Campinas, mas para a nossa região de Campinas. No sábado, o Vôlei Renata recebeu o SESI Bauru no lotado ginásio do Taquaral. Você está vendo as imagens aí do Valdecir Saraiva. Foi uma partida válida pela 7ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei e os campineiros venceram 3-0, parciais de 25-23, 25-21 e 25-22. O capitão Bruninho foi eleito o melhor em quadra. Foi a 5ª vitória consecutiva da equipe campineira e está na 3ª colocação com 17 pontos, atrás do líder Praia Clube com 21 pontos e do vice-líder Cruzeiro, que tem 20. A equipe campineira volta à quadra depois de amanhã, nesta quarta-feira, dia 26, contra Minas, fora de casa, às 9 horas da noite. Na quarta-feira a gente fala mais sobre este confronto. Bom, a nossa equipe conversou com um assessor de investimentos que vai te dar dicas de como utilizar bem o 13º.
sem cair em armadilhas financeiras. A partir de agora, é o nosso quadro Na Ponta do Lápis. Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e os trabalhadores têm até o dia 30 de novembro para receber a primeira parcela do 13º salário. Por isso, eu estou aqui com o João Furtado, assessor de investimentos, que vai te trazer as melhores dicas de como você que está em casa faz para usar o 13º, né, sem sofrimento, sem ter problemas para o resto do ano. João, para a gente começar, né, quem tem direito ao 13º salário? Bom, basicamente o 13º salário ele acaba sendo um benefício ali do pessoal que é CLT, então trabalha ali com a carteira assinada, acaba sendo uma forma de complemento de renda que é muito importante ali nas contas das famílias, né? Então todos os empregados com a carteira assinada têm direito a esse benefício? Exatamente, exatamente. E, João, esse 13º, né, ele não deve ser visto como uma renda extra, como um dinheiro extra, mas sim como parte do orçamento, né? Exato. Então, sempre que a gente pensa ali dentro das contas públicas, das contas das famílias, né, o 13º ele acaba entrando como uma renda a mais no final do ano, mas que é um complemento do que deve ser usado para a renda do ano, né? Então a gente tem ali algumas despesas que são clássicas do início do ano, a gente tem algumas contas obrigatórias e até o final do ano ele normalmente tem uma saída de caixa maior, que o 13º acaba servindo exatamente para isso, para que não descase o fluxo de caixa do restante do ano. Isso que eu ia falar, né? O 13º, né, ele chega justamente nessa época, nesse momento que as pessoas são mais propícias a gastar mais por conta das festas, do Natal, fim de ano, né? Por conta de tudo isso, viagem que sempre tem, né? Exatamente. Então, quando a gente começa ali o segundo semestre, a gente já entra na preocupação do o que vou fazer na virada do ano, para quem tem filhos, poxa, o que eu vou dar de presente ali, Dia das Crianças, Natal, muitas vezes o uso do cartão de crédito acaba prorrogando contas para o final do ano, ali para dezembro, e logo com isso eu já tenho o final do ano, a gente tem o carnaval ali fevereiro, março, então já são contas que vêm ali para o lazer do final do ano, e junto com isso eu tenho outras obrigações, muitos impostos são cobrados ali no final do ano, então eu tenho desde a parte de veículos, né, que eu tenho no final do ano, como eu também tenho já no começo do ano, já tem IPVA, já tem IPTU, que são despesas caras, né, e que a gente precisa organizar o fluxo de caixa. Também para quem tem filho, lógico, a gente já tem o início das aulas, material escolar. Então material escolar, para quem tem filho em escola particular, matrícula. Então é um período muito custoso para o orçamento das famílias, né? Então, se a pessoa não administrar corretamente esse 13º, ele pode ir por água abaixo, né? Exatamente. Então, acabei pensando ali, vou fazer uma viagem de última hora, não me planejei, ou tá saindo mais caro do que deveria ser, acabo gastando meu 13º, não me planejando e já começo o ano no vermelho, com algumas contas acima do que eu ganho. Consequentemente, eu passo o restante do ano inteiro correndo atrás do que eu fiz ali no finalzinho do ano. E para não cometer isso, né, não correr esse risco, quais são as principais dicas, então, João, para usar corretamente o 13º? Eu acho que o planejamento, né, ele é a chave primordial das finanças. Então, a gente, chegando agora nesse período do ano, a gente já deve ter ali uma planilha, pode ser anotado no caderninho, mas eu preciso já ter definido o que eu vou ter de despesa. Então, quanto que é meu IPTU, quanto é meu IPVA, qual vai ser a despesa com escola, qual vai ser a despesa com viagem, e aí eu crio uma ordem de prioridade dentro do meu orçamento. Então, os impostos eu não tenho o que fazer, eu preciso pagar. Então, quanto eu vou gastar de IPTU, IPVA, enfim, essas são as despesas que não podem ficar de fora do meu orçamento. Depois, orçamento escolar para quem está nessa fase Depois, aí eu começo a ir para outros gastos, que aí não são exatamente a prioridade, mas eu preciso estar elencando isso para que
dando um exemplo aqui, eu tenho um 13º de R$4.000. Consequentemente, eu tenho que saber que todas as minhas despesas obrigatórias estão inclusas e estão dentro desse orçamento. Depois disso, aí sim eu consigo planejar o lazer. Quitar dívidas também, a pessoa que se planejou, viu que dá para usar o 13º para isso, é interessante? Perfeito. Então, sempre quando a gente acaba carregando dívidas, né? Então, vamos pegar aqui o exemplo. Comecei um ano gastando mais do que eu deveria. Carreguei dívidas. Chegou o final do ano, é sempre melhor negociar dívidas com dinheiro na mão. Então, se eu tenho a opção de ter o recurso na mão e entrar em contato com quem eu tô ali, com quem eu tenho essa dívida, muitas das vezes é onde eu consigo ter um desconto em relação a essa dívida. Então é a melhor hora para negociar, dado que você vai ter o dinheiro na mão e vai conseguir começar o ano aí com fôlego e organizado. A pessoa está mais tranquila financeiramente, assim, ela usar esse dinheiro do 13º para criar uma reserva de emergência? As prioridades, na minha visão, passam pelas contas obrigatórias. Se eu tenho dívida, aí eu quito a dívida, tenho ali o meu investimento, os gastos com lazer, então acaba ficando mais ou menos nessa ordem. Primeiro de tudo, despesas obrigatórias. Se eu tenho dívida ou não, quitar essas dívidas. Aí eu entro com investimento e gastos com lazer. Mas é o momento ali de se organizar e, como eu falei, dentro da sua planilha, do seu caderninho, elencar prioridades. E aí a gente passa nessa sequência. Essa questão do investimento, né? Tem algum investimento mais propício para investir com o 13º ou vai depender da pessoa? Depende muito da pessoa e depende muito se a pessoa já tem algum tipo de investimento. Então, ok, fiz o pagamento das minhas dívidas, tive ali o pagamento das despesas obrigatórias, agora é a hora de olhar o que fazer com o dinheiro que está sobrando, né, com esse excedente. Então, primeiro de tudo, eu não tenho investimento, o ponto mais importante é construir uma reserva de emergência. O que é isso? É como se fosse o alicerce de uma casa. Não adianta eu querer falar assim, olha, vou investir em longo prazo, sendo que se acontecer qualquer tipo de emergência comigo esse ano, eu não vou ter o dinheiro, ou caso eu precise de fato desse recurso, eu tenho que vender. Isso vai acarretar perdas e não é exatamente o que a gente busca. Então, para a reserva de emergência, você precisa ter alta segurança e alta liquidez. Então, podendo resgatar a qualquer momento. E aí pode ser um CDB de liquidez diária, o Tesouro Selic, um fundo de liquidez diária. Aí todos eles vão estar rendendo muito parecido um com o outro. Mas o importante é, se eu não tenho nenhum investimento, eu preciso ter a minha reserva de emergência para que, novamente, eu não acabe acarretando em dívidas durante o restante do ano. Já tenho investimento, já tenho minha liquidez diária formada, aí sim, aí é a hora de pensar em médio e longo prazo. Isso para cada tipo de perfil de investimento. Para quem é mais conservador, sempre pensar em prazo. Para quem é mais arrojado, eu posso pensar em risco, né? Então, o mercado financeiro são duas formas de ganhar dinheiro, prazo ou risco. Para quem é mais conservador, prazo. Para quem é mais arrojado, risco. E essa questão de fazer o fundo, né, de emergência, essa reserva de emergência, é utilizar todo o valor do 13º ou metade? Como que é? Ou vai depender da pessoa? Depende muito de fato de como está ali a estrutura familiar, mas o ideal para reserva de emergência, para quem normalmente tem ali um contrato de emprego mais estável, a gente fala de 6 meses do custo de vida. Então eu pego minhas despesas fixas, o que eu preciso ali de fato para manter o meu nível de vida e multiplico por 6. Feito isso, aí sim eu começo a pensar em médio e longo prazo. O ponto mais importante é começar. O mais difícil é sair da onde você está. Se você não tem nada investido, que seja 5%, 10%, o ideal é que seja um valor maior, ali até uns 30%, é um valor saudável para você estar poupando do seu salário. Mas o importante é dar o primeiro passo. Depois do primeiro passo dado, as coisas acabam fluindo naturalmente. Então, o mais importante é receber alguma coisa, procure investir. Não deixe esse dinheiro parado em conta, até porque a gente sabe, muitas vezes a tentação vem. Então, você vê aquele dinheiro parado e fala assim,
não faz parte do meu salário, vou gastar isso aqui, e daí no final isso acaba fazendo falta. Né? Ô João, a gente pode ver, né, que usar o 13º de forma inteligente, né, é uma forma de começar, como você falou, o próximo ano mais tranquilo, né, com menos dívidas, com mais uma tranquilidade financeira, né? Exatamente. O 13º, ele vai te trazer sossego no restante do ano. Então, no começo do ano, é o momento que a gente faz promessas, a gente faz acordos com nós mesmos, com familiares, com amigos, mas parte muito importante da nossa vida é a parte financeira. Quando eu tenho uma vida financeira desregulada, muitas vezes eu acabo tendo problemas em outros segmentos da minha vida. Eu não consigo trabalhar bem, eu acabo tendo problemas dentro de casa. Então, isso acaba dificultando alguns pontos da minha vida que não necessariamente são ligados à parte financeira. Então, o 13º traz essa segurança, traz essa comodidade para que você comece o ano bem e, consequentemente, o restante da sua vida inteira acabe fluindo naturalmente. Ô João, para a gente finalizar aqui, tem mais alguma dica que você queira dar para o pessoal que está em casa, né? Dessa melhor forma de utilizar o 13º? O 13º, basicamente, ele precisa ser usado com inteligência. E para ser usado com inteligência, de fato, é o planejamento. Sente, se você mora sozinho, organize suas contas você consigo mesmo. Se você tem uma família, sente todos, coloque ali quanto é o 13º de um, quanto é o 13º de outro, quais são de fato as despesas, já planeje investir, não deixe para investir depois de gastar tudo, depois de pagar todas as contas, já deixa um valorzinho separado ali para o investimento, e aí sim, você pode ter certeza que seu 2026 vai começar com o pé direito, com fôlego, para que sua vida de fato caminhe muito bem. João, muito obrigado por todas essas dicas e orientações para o pessoal que está lá em casa, da melhor forma deles utilizarem o 13º. Muito obrigado. Eu que agradeço. E pessoal, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, TV Câmara Campinas, e também de acompanhar a nossa programação no YouTube, no nosso canal TV Câmara Campinas. Lá tem todas as nossas reportagens, nossos quadros e nossos programas. Um abraço, até o próximo Na Ponta do Lápis. Ontem à noite, chuva forte aqui na cidade de Campinas. O acumulado foi de 55,1 milímetros. 15 árvores caíram na cidade. Foram 3 no Chácaras Campos dos Amarais, na região norte de Campinas, 2 no Parque Floresta, no distrito do Campo Grande, 2 no Residencial São Luís, também no Campo Grande, 1 no Vila Esperança, na região norte de Campinas, 1 no Parque São Bento, também no distrito do Campo Grande, 1 no Vila Vitória, na região do distrito do Ouro Verde, 3 no Parque Itajaí, novamente no Campo Grande, 1 no Jardim Campina Grande e 1 no Jardim São Marcos, na região norte de Campinas. Houve registro também de 3 destelhamentos em imóveis, 2 no São Bento e 1 no Residencial São Luís, no distrito do Campo Grande, e 1 alagamento em imóvel no Jardim Santa Mônica, na região norte de Campinas. Hoje tem previsão de mais chuva para a cidade de Campinas, inclusive está trovejando aqui ao entorno da Câmara Municipal de Campinas, no bairro Ponte Preta. Atenção, principalmente às áreas mais vulneráveis, pode haver riscos de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, inundações aqui na nossa cidade, acontecimentos relacionados a raios, vento forte, granizo. Então você que mora perto dessas áreas, preste muita atenção na chuva nesta tarde aqui na cidade de Campinas. Para amanhã, terça-feira, a instabilidade que está associada a um sistema frontal diminui e, com isso, o sol volta a aparecer com mais intensidade. Entre nuvens não deve chover, mas se aparecer é aquela chuva localizada em um ou outro bairro e não de forma generalizada aqui para a nossa cidade.
Vamos às temperaturas, então, para esta terça-feira, porque elas já estão aqui na minha tela. Então, amanhã com mínima de 15 graus. Ao longo do dia, a temperatura sobe por conta da presença do sol e máxima de 27 graus aqui na nossa cidade. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hoje é segunda-feira, tem muitas reuniões, daqui a pouco a partir das 2 horas da tarde, depois tem a partir das 3 horas, hoje tem reunião ordinária a partir das 6 horas da tarde. Então continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã na terça-feira ao meio-dia. Até lá, tchau, tchau.